Bom dia a todos vocês. Que delícia estarmos com o cinema lotado. Também não é para menos. Bem, eu gostaria de agradecer, lógico, a presença dos profissionais, dos empresários AZ, das empresas apoiadoras AZ. Sempre é uma honra para a gente. E, desta vez, estamos trazendo aí um ícone na arquitetura nacional, com projetos aí no mundo todo. E é o nosso compromisso, no compromisso do Núcleo AZ, de sempre estar trazendo conteúdo para os nossos profissionais. Para mim, é muito interessante, eu falo que eu aprendo, e acho que todos aprendem cada vez que a gente traz um palestrante para cá. Então, assim, é uma honra estarmos com a casa cheia, e uma honra imensa de termos hoje Arthur Casas aqui com a gente. Eu vou passar rapidinho, para a gente não se estender, o vídeo, né, das empresas que fazem parte do núcleo, para vocês lembrarem. Estamos sempre à disposição de poder ajudá-los no que vocês precisarem com as nossas empresas, que eu falo que são as principais empresas de Rio Preto, e eu sempre me coloco à disposição. Então, vamos lá, por favor. Muito bom. Além das nossas empresas, então, vocês viram também que, para este evento, nós estamos sendo apoiados por várias empresas de Rio Preto. Vou reler novamente. O Rio Preto Shopping sempre está com a gente. LA Viagens, que faz as nossas viagens de premiação. Aí temos a Vila Gres, que é representada pela Casa dos Construtores. Charles Advocacia, que faz um trabalho direcionado para a área de arquitetura também. A Climaster, que, além de ser nossa parceira, é apoiadora neste evento. Viver de Bistrô, que está oferecendo um café para vocês conhecerem lá. Lupema Engenharia, a Zait Engenharia, Teto Vinílico, Itamaraty e a Água Leviti. Bem, só para lembrar também, nós estamos finalizando a campanha 2025, dia 31 de dezembro. Então, ainda temos aí 2 meses para a gente poder correr e pontuar. A gente quer cada vez mais premiar mais profissionais. Bem, agora, gostaria, por favor, que o Arthur viesse até aqui para começar a nossa palestra. Aí você passa aqui, pode vir aqui, ó. Tem que dar essa volta.
Arthur, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. É uma honra. Obrigado pelo convite. Até. Opa, bom dia para todo mundo. Todo mundo acordou cedo hoje, então. Bom, o que eu preparei para vocês aqui é um pouco do trabalho que eu faço no escritório. O escritório já tem 40 anos, né? Tem gente aqui que não tem nem metade dessa idade. O escritório já tem 40 anos, mais ou menos. E ele começou como um escritório de... eu comecei como arquitetura de interiores, no final dos anos 80. Naquela época não se fazia muito arquitetura, essa arquitetura mais moderna, né, mais contemporânea, como a gente atua hoje no escritório. Então, onde eu conseguia mostrar um pouco do meu trabalho era na arquitetura de interiores e também no design. Eu comecei, inclusive, a fazer design porque não tinha muitas lojas, né? Eu vejo hoje, imagina, vocês só aqui no interior tem um monte de lojas de decoração, de mobiliário, enfim. Naquela época não tinha isso. A gente tinha pouquíssimas lojas de móvel moderno no Brasil. Em São Paulo tinha a Forma, L'Atelier, enfim, mas era pouca coisa. Então eu tinha, para fazer os meus projetos terem uma característica própria, eu tive que começar realmente a fazer o meu próprio desenho naquele momento. E daí eu peguei o gosto pela coisa e continuei. Então foi uma questão naquele momento até de necessidade mesmo. Então, hoje, o escritório ele atua em várias áreas, como urbanismo, por exemplo, em várias escalas, né? Aqui a gente vê, aqui nesse gráficozinho, aqui as escalas que vai desde do objeto, né, até a escala urbana. Espaços públicos, né, a gente ganhou alguns concursos. Infelizmente, aqui no Brasil fica tudo parado, né, porque muda o governo, enfim, mas assim, a restauração da Praça da Sé em São Paulo, a restauração o projeto do Pelourinho, são alguns concursos públicos, né? A gente ganhou vários concursos públicos há um tempo atrás e acabamos a maioria deles acabaram não saindo do papel, porque é Brasil, mas enfim, faz parte da vida do arquiteto ter uma grande mapoteca com arquivo morto, né? Esse foi um concurso público que a gente ganhou, foi o Pavilhão Brasileiro em 2015, na Expo Milão. Foi um projeto bem interessante, e esse projeto, inclusive, assim, dentro de uma Expo, são mais de 300 stands. Não sei se já foram numa Expo, vale muito a pena ir. E as pessoas não vão a todos, é muita informação. Então, a gente queria fazer uma forma que as pessoas entrassem no nosso. E foi um dos mais visitados. Depois, o da Itália, que era o que recebia, foi o pavilhão mais visitado, por conta dessa brincadeira à esquerda que vocês estão vendo aí, que é uma rede que você ia subindo na rede, e, para descer, você tem que passar dentro da área expositiva propriamente dita, né? Alguns edifícios em São Paulo tem uma lei nova por conta da área de metrô, né? Para trazer as pessoas para habitarem essas regiões, essas áreas próximas ao metrô, né? Então, tem uns incentivos que você tem que fazer para você aumentar o teu potencial construtivo. Tem que ser feito para fachada ativa. O que é fachada ativa? Você ter lojas, restaurantes, até hotéis, né? Enfim, no edifício também. Não são edifícios só puramente 100% residencial, fechado com um muro, né? Como era muito comum antigamente em São Paulo, mas hoje, se vocês forem a São Paulo, ali na Zona Oeste, vão ver que muitos edifícios residenciais hoje têm lojas embaixo, etc. Isso por conta do incentivo
da prefeitura para adensar essas áreas, né? Esse é um edifício Praça Henrique Monteiro. A gente concluiu esse edifício faz 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, um pouquinho mais, talvez. E ele tem essa composição, ele tem um edifício residencial, são apartamentos de 240 metros, e tem um hotel, o Pulso, né, que está fazendo um sucesso, que é esse bloco que vocês podem ver assim na ponta esquerda ali, que tem uma fachada de madeira, e tem um restaurante, né, embaixo, que é o Charlot, e uma boulangerie. Então, ele é assim, você tem uma entrada independente para o edifício residencial, né, com toda a segurança necessária, mas ele é um edifício totalmente aberto para a rua, né? E a palavra Praça Henrique Monteiro foi porque a gente recuou o edifício 5 metros, criando essa área verde aí que vocês vão ver daqui a pouco, e que é uma área que virou uma área, de uma certa forma, pública, com bancos, etc., que as pessoas da rua podem passar e usar. É um edifício de 40 andares, né? Um edifício alto. Vocês podem ver aqui à esquerda é onde está o Hotel Pulso, então esse bloco de madeira é onde está esse hotel, que está funcionando muito bem, tanto que a gente está fazendo, já desenhando uma outra unidade deles na Vila Olímpia. E à direita vocês veem o prédio. Eu não sei se aqui tem uma luzinha, acho que não tem, né? Então, estão vendo ali, tem um bloco perto do embasamento, unitária de ginástica, tem uma área verde sobre a cobertura, que é uma área verde exclusiva dos moradores. E aqui tem um pouquinho mais. Ali você vê à esquerda onde está a área de ginástica, que eu falei agora, a entrada do hotel, da área do hotel, o restaurante, né, que está à direita, tudo muito circundado com esse elemento verde, né, que é uma característica do escritório há muitos anos já. Aqui um pouco do bloco onde está o hotel. Aqui o lobby, né, que esse lobby, quando você ingressa esse lobby, ele tanto te leva para o restaurante, para a boulangerie, como também para os quartos do hotel propriamente dito, né? À esquerda, a primeira foto é do hotel. Tem um bar, né, que é um bar de música ao vivo, né, que funciona muito bem, um bar pequeno, de 40 pessoas, e a boulangerie à direita. Então, cria um pequeno ecossistema dentro do seu próprio edifício, né? Se você quiser, eu falo que eu brinco, às vezes eu estou morando nesse prédio. Eu desço, às vezes, de pijama para tomar café da manhã ali. É meio a sua casa, né? Um pouco aqui do hotel, né? São os quartos do hotel, o hall de circulação do hotel, a parte da piscina, que é uma área que isso eu acho interessante, porque funcionou muito bem, né? Que é uma área que é comum, toda essa área de piscina e ginástica, e tem um spa da L'Occitane dentro, é uma área comum do hotel e dos moradores. E, realmente, eu acho que isso dá até uma energia no lugar, entendeu? Acho que é legal essa troca de pessoas, outras pessoas junto ali nesses lugares aí. Aqui é uma das unidades, né, que inclusive é a minha, né, que aqui mostrando aqui na foto, né, e é isso, quer dizer, você consegue juntar todas as atividades dentro do mesmo lugar. Aqui é um outro edifício que a gente concluiu há pouco tempo, que é o Ibaté. Eu gosto muito, é uma coisa que a gente está tentando, já está conseguindo, na verdade, fazer, está mudando até um pouco a forma de se construir em São Paulo. O primeiro edifício eu vou mostrar,
que é um edifício que já tem mais de 10 anos, logo depois desse. Foi o primeiro edifício, inclusive foi em Curitiba, a usar, de novo, né, uma grande massa verde no próprio bloco de edifício, né? Eu gosto muito do uso do verde, né? Do edifício não ser um elemento mineral totalmente, né? Misturar a questão do verde, né? do elemento vegetal também. Então, isso muda bastante a percepção e aceitação do prédio, inclusive para quem mora, para quem não mora, não necessariamente mora no prédio, mas mora na região, né, que passa sempre pelo edifício. Acho que o contato com o verde é sempre uma coisa muito positiva, né? Tem países como a Alemanha que hoje obriga as pessoas a passarem 3 horas por semana, doaram essas 3 horas de trabalho por semana para ficarem junto com a floresta ali, com a natureza, porque a natureza é realmente muito importante, né? Então, aqui um pouco mais desse edifício, um edifício que eu gosto muito. Aqui as áreas, a entrada do edifício à esquerda, né? Os halls, desculpa, gente, um pouquinho de tomar uma água daqui a pouco. Mas as áreas sociais, as áreas de entrada, eu sempre deixo elas abertas para sentir, não confino dentro de vidro ou de algum elemento, eu deixo sempre aberto para ter essa relação com fora, né? Não só pelo jardim, mas também se está chovendo, se está noite, se o dia está bonito, se o dia está feio. Eu acho legal essa relação dentro e fora. Então, aqui nessa foto da direita, você vê bem, é uma área perto do elevador social, e aberta, né? Essa também é uma vista de outro ângulo, né, que mostra bem essa relação da área social com a área externa, a área de piscina interna, né? Até porque São Paulo, piscina externa, eu acho meio inútil. Um pouco mais o edifício aqui. E esse é um edifício que foi bem publicado fora, bem premiado. É o edifício em Curitiba, esse que eu mencionei agora. A gente fez esse edifício há uns, 10 anos, mais ou menos. E ele tem essa foto, na verdade, ela foi feita logo depois que o edifício ficou pronto. Hoje, todas essas fachadas elas estão com muito mais elemento verde ainda. Então, o edifício ele ficou... E é um edifício de uma altura baixa, que eu acho muito simpático, né, 8 andares, dentro de um bairro... Desculpa, não preciso tomar uma água. Mas dentro de um bairro residencial... Desculpa. Dentro de um bairro residencial, e eu tinha muita preocupação da aceitação desse edifício dentro do bairro, porque ia ser o primeiro edifício dentro do bairro, ali em Curitiba. Então, até essa decisão, né, esse caminho de transformar esse próprio edifício num elemento verde, foi muito legal, porque as pessoas adoraram ter uma araucária na entrada, uma araucária que está ali há 60, 70 anos, e a gente preservou, evidentemente, até porque nem poderia tirar e nem deveria, né? Então, tem toda uma aceitação interessante dentro do bairro, assim, até valorizou o bairro de alguma forma, né? Que as floreiras, né, em cada andar, ali dá para perceber que em volta, o entorno é bem mais baixo, os edifícios estão bem mais ao fundo, né, no segundo plano. Um pouco das áreas comuns, né, da piscina coberta, da área de elevador, etc. Aqui vamos para outro edifício, que é um hotel, que é o Hotel Emiliano, no Rio de Janeiro. Quando me chamaram para fazer esse prédio, esse hotel, né, eu tinha uma preocupação, porque em Copacabana, na Avenida Atlântica, os edifícios são baixos, eles são brancos. Eu queria que a fachada ela tivesse personalidade, mas ela não tivesse
que ela não chamasse mais atenção do que... Eu não gosto de edifícios que chamam de mais atenção, né? E os edifícios do lado eles são todos meio brancos, assim. Então, eu queria que ela tivesse também a mesma paleta de cor, né? O branco, né? Dos edifícios ao lado. E, ao mesmo tempo, eu tinha que criar uma fachada que eu pudesse enxergar de dentro para fora, mas eu pudesse, se eu quisesse, ter uma privacidade para quem estivesse nos quartos, né? Porque é um edifício baixo, passa muita gente, né? E as pessoas, né, estão de pijama, estão sei lá como no quarto, então tem que ter alguma privacidade. Então, daí foi a ideia de criar esses cobogós de fiberglass, né? Que eles se articulam para poder abrir totalmente, né? Muita gente gosta de abrir, mas muita gente também, alguma parte do dia, os mantém fechados por conta dessa privacidade. Então, ele funcionou muito bem. Aqui um pouco da visão do entorno, né, em Copacabana. Esse desenho do Cobogó foi desenhado dentro do escritório. Ele tem uma relação direta, assim, um pouco por conta de ter um desenho um pouco mais orgânico, mais oval, né? Com a calçada em Copacabana, com os elementos do Burle Marx ali, né? Não é exatamente um desenho como o Burle Marx faria, mas ele tem uma relação com a calçada de Copacabana, de alguma forma. Em cima é a piscina, né? Que é uma piscina que tem a lateral toda de acrílico. É engraçado porque eu, quando comecei o projeto de interiores, você sempre procura um caminho, né? E o cliente me apareceu com na primeira foto à esquerda, você vai ver que tem esse quadro verde atrás, que é um quadro do Burle Marx. Na verdade, não é um quadro, é bem menos do que isso. O Burle Marx, quando ele fazia almoços na casa dele, ele pintava a roupa de mesa, né? Como é que chama? A toalha de mesa, né? A toalha de mesa ele pintava e um dos cozinheiros dele, ele deu para um dos cozinheiros dele, que vendeu depois, né, para o proprietário do hotel. E por conta dessa paleta de cores, né, eu comecei a pensar como que seriam as cores que a gente ia usar, enfim. Ele acabou inspirando várias coisas dentro dos interiores que eu acabei projetando. Agora vamos para uma escala, abaixar um pouco a escala, né, para a escala de residência, né. Hoje em São Paulo, por exemplo, a gente tem projetos dentro da cidade de São Paulo, mas são pouquíssimos, né? A maioria dos projetos de residência são sempre fora, em condomínios. As pessoas hoje, a forma de habitar, por conta até de segurança, infelizmente, mas também de ser o escape de final de semana, tá muito agora, tem muitos condomínios em praia, mas, sobretudo, condomínios no interior de São Paulo. Mas o interior, assim, a 1 hora de São Paulo, enfim, é um interior meio próximo de São Paulo, onde tem uns condomínios onde as pessoas que moram em apartamentos em São Paulo realmente têm a sua casa, enfim, pessoas de poder aquisitivo, evidentemente, né? Essa, por exemplo, não é em São Paulo. Essa daqui é na Praia Brava, em Santa Catarina. A gente acabou essa obra faz uns meses atrás. É a primeira vez, inclusive, que eu estou mostrando ela. Acho que não sei nem se está no meu Instagram ainda, mas é uma casa que fica dentro de um condomínio na Praia Brava, uma praia muito bonita em Santa Catarina. E esse condomínio, que chama Praia Brava, ele fica dentro da Mata Atlântica, assim, né, dando para o mar. Então, aqui é um pouco da casa. À esquerda está a entrada, muito simples a entrada de carro, mas o que é legal mesmo é a implantação da casa, né? Que ela fica, eu não mexi em nada na terra apesar de ser um barranco, né? Tem uma topografia muito acidentada, eu não mexi absolutamente nada
no terreno. Eu gosto sempre de fazer a implantação mexendo o mínimo possível no terreno, né? Então, aqui dá para ver um pouco da implantação da piscina, né? Que ela se projeta em direção à praia, né? Aqui dá para ver isso que eu estou falando, né? Que você está dentro da sala e o mar está ali no fundo, né? Aqui é uma área de almoço, aqui à esquerda, né? Que eu quis deixar ela mais baixa para ela não atrapalhar a vista da sala, né? Então acho que é importante às vezes a gente entender que às vezes que a gente quando está projetando o mobiliário às vezes ele pode atrapalhar a própria vista de outro ângulo, né? Então isso é importante. Você vê aqui na segunda foto, por exemplo, que ela na altura do observador ela praticamente não atrapalha essa presença da mata em volta, que é muito bonito, né? Que essa coisa de você ter o mar ali à direita, né? E a Mata Atlântica, que eu acho que é a grande paisagem do Brasil, eu acho que é a Mata Atlântica. Um pouco do quarto. Vocês vão ver que muitos projetos, a maioria deles tem sempre esse elemento da pedra. É engraçado porque esse elemento da pedra eu não trouxe da arquitetura brasileira, eu trouxe da Toscana e da Provence, por exemplo. Eu sempre gostei daquelas construções de pedra, né? Eu sempre fotografava a forma deles colocarem as pedras e tal, e eu acabei trazendo em vários projetos esse elemento, porque eu acho que é um elemento mineral interessante, assim, né? Eu acho que ele dá um aconchego, ele dá uma enfim, ele é mais cômodo assim visualmente do que o concreto, principalmente alguns projetos, né? Principalmente os projetos fora de São Paulo, acho que ele cai muito bem assim. Essa é uma casa em São Paulo, ela inclusive é na rua do meu escritório. Desculpa, gente, mais uma vez, parece sei lá. Ainda bem que eu não vou cantar, né? É uma raridade isso em São Paulo, sobretudo no Pacaembu, onde eu tenho escritório, porque esse proprietário ele comprou 3 terrenos de 750 metros, então dá 2.000, sei lá quantos metros, ali, e fez uma casa que é uma casa onde ele reúne a família, inclusive no fim de semana. Ele não tem casa, nem quer ter casa fora de São Paulo, ele tem barco fora de São Paulo, mas não tem casa porque ele recebe a família, que são os filhos que moram por perto ali. Eles já são um casal de mais de 60 anos, que recebe a família dentro dessa casa. Então, a casa, ela tem, apesar de ela estar em São Paulo, é uma casa de lazer dentro da cidade. O que, de novo, é uma coisa muito rara. Isso foi a primeira vez que me pediram isso, né? Então, a casa, você vê, olha como está a cidade. O Pacaembu é um bairro Zona 1, um bairro com muita área verde, muitas árvores, mas a cidade está ali no fundo, né? Ali no fundo você vê a Paulista, por exemplo, você está vendo ali, aqueles prédios já é ali a região da Avenida Paulista. Então ela está implantada dentro disso. Só que ela tem um terreno que foi mantidas dezenas de árvores muito antigas ali. E é como se você estivesse dentro de uma casa num sítio ou numa casa numa montanha, sei lá, e que você vê, só que no fundo você vê os prédios. É um pouco aqui a primeira foto é o hall de entrada. Eu quis criar essa iluminação, quase uma iluminação assim de igreja, uma coisa religiosa, né? Na entrada. Eu gosto muito desses elementos assim, um pouco essa iluminação natural, um pouco dramática em alguns pontos, assim, eu acho que é bonito, né? Aqui alguns outros ângulos do living, aqui o living propriamente dito. Esse móvel ali no fundo, ele tem uma TV que eles usam de vez em quando, mas está atrás dessa
tem uma porta de correr ao lado daquelas cerâmicas, né? E ela serve também de um certo biombo, digamos assim, para você não estar direto com a sala de jantar, para você para não ter um visual direto com a sala de jantar, né? Eu gosto de criar esses obstáculos na sala de jantar, porque quem recebe para jantar, né? Aí a sala de jantar é 12 ou 14 pessoas, tem aquele momento que você retira a mesa, que é sempre uma coisa meio bagunçada, então, e as pessoas vão para o living. Então, eu acho legal ter um pouco desse bloqueio visual, né? Você vai ver aqui na primeira foto à esquerda, aqui na sala de jantar você vê, tem uma ligação com a piscina e tal, mas a área de lazer propriamente dita, onde tem sei lá, sala de ginástica, sala de massagem, churrasqueira, sala de ginástica, enfim, ele está no andar sob tudo isso, onde você acessa através dessa escada que está à esquerda, ela passa por baixo da piscina e chega nesse lugar aqui. Aliás, não é esse lugar ainda, vai ser na próxima foto. Aqui você vê ainda a foto do living, né, com a piscina, e aqui embaixo é o túnel que passa por baixo da piscina. Inclusive, ele tem essas aberturas zenitais com o elemento da água também, né? Ali que você passa para você enxergar realmente a piscina quando está passando por baixo disso. E chega nessa área que é a área de lazer, onde dá para esse grande jardim com árvores imensas e tal, e é onde a família ali se reúne, cozinha, e, enfim, tem os netos, enfim, tem uma área de grama, de brinquedo de criança. Eu acho legal essa coisa, né? Você entender a sua casa não como um lugar para um dormitório, né? Mas sim um refúgio mesmo, né? da cidade, um lugar onde você onde você descansa, onde você tem prazer, onde você recebe as pessoas que você tem relação, né, com os seus amigos mais próximos, sua família. Eu acho muito legal isso. Eu acho que foi muito positivo, e a família realmente usa bastante ali, porque a gente acabou virando meio amigo. Essa já é aquelas casas do fim de semana que eu estava falando, na Fazenda da Grama. A gente acabou também. Esse é um material novo que não está publicado ainda em nenhuma revista, porque acabou de chegar. Enfim, essa casa tem ela é uma casa que ela é muito grande, só que ela parece pequena. É engraçado, porque ela é feita em blocos, assim. Ela tem blocos de áreas separados. Por exemplo, aqui você tem aqui dá para ver bem assim, quer dizer, à direita estão os quartos, o meio ali onde está a sala, a área de cozinha, gourmet, etc. E à esquerda é o living, né? E sala de TV que está ao fundo, etc. Então ela vai se dividindo, porque eu também, como eu falei anteriormente, eu quis mexer o mínimo possível no terreno. Foi mexido, mas assim o mínimo. Então ela foi se acomodando de acordo com a topografia que era em aclive. Eu não quis criar um platô para colocar a casa em cima, mas ela foi se acomodando no terreno, né? Aqui dá para ver, inclusive, esse deslocamento de uma área, da área da piscina para a área dos quartos. Você sobe 1,5 m, enfim. Tem esse bloco aqui, ele é onde está o escritório da casa, que eles usam muito. E embaixo, quer dizer, eu quis criar esse escritório suspenso, porque embaixo é uma cobertura para quem chega para visitante, ou quando eles chegam com um carrinho de golfe, param para entrar na casa, para ter uma proteção para chuva e sol ali. Então, já serviu para as duas funções. E é exatamente onde está. Aqui está o escritório. Ele é feito com
para ele manter criar esse elemento suspenso, foram criadas essas tesouras metálicas, né, que são, no fim das contas, um elemento arquitetônico interessante, né, dentro do projeto, mas ele tem uma função estrutural. Os elementos mais interessantes, eles sempre têm uma função, né? Então, nunca é uma coisa gratuita, né? Aqui é um pouco do quarto, né, que sempre eu procuro colocar os quartos numa área muito privativa, né? Eu vejo algumas casas que o pessoal joga os quartos virados para a piscina, e eu falo, puxa, mas é exatamente no momento que o pessoal está usando a piscina que você quer dar aquela dormidinha à tarde, está aquela bagunça, né? Você não pode abrir a janela. Então, eu acho que os quartos, eles, sempre que possível, é interessante colocá-los numa área mais privativa, né? Essa é uma outra casa, já um projeto um pouquinho mais antigo, mas também não tanto. Essa na Fazenda Boa Vista. A Fazenda Boa Vista é um condomínio que deu muito certo perto de São Paulo. Enfim, ele está praticamente totalmente ocupado, o que é raro, né? E essa casa, ela tinha uma característica, que é um lote muito difícil de construir, porque a implantação dele vira que a gente chama de uma linguiça, né? Mas a vantagem é que ele estava de uma forma paralela, né, ao campo de golfe, mas ele era apertado a área possível de ser implantada a casa. Tanto que antes desse proprietário comprar a casa, o antigo proprietário do terreno tinha chamado 2 arquitetos que não falaram que não dava para construir aí por causa da implantação do lote, e a gente conseguiu aí, né, fazer uma casa que funcionou muito bem. Aí, né, você vê a relação da casa com a paisagem, né, com o campo de golfe, né? Dá para ver até na primeira foto ali os buracos ali, né? Eu tenho um pouco de medo ali, que vira e mexe, pode ser que uma bolinha também vai na cabeça da pessoa ali na piscina, né? Mas, enfim. E aí está um pouco da casa, né? De novo, a questão do uso da pedra, né? Que é quase um elemento constante nessas casas aqui. Apesar de cada projeto, cada terreno, ela pede um projeto diferente, não tem jeito, né? Esse daqui, inclusive, eu procurei, né, fazer com que esse telhado ele tivesse essa inclinação para trazer mais a paisagem de volta, né? Como o poente não estava aí, eu pude fazer isso, né? Abrir mais a paisagem. Eu queria que dentro da sala a pessoa tivesse um quadro mais alto, onde o céu fosse incluído também, né? Então, foi essa a razão. Não foi só um gesto arquitetônico, mas também foi uma razão de trazer essa paisagem de uma forma mais intensa para dentro do living. Bom, aqui alguns elementos, né, que à direita, a primeira foto, é um cobogó que dá para a fachada, que eu não vou ter foto aqui provavelmente, que dá para a rua. Por que ele está aí? Porque ele me dá privacidade, e eu abro essa janela atrás, a janela que dá para a paisagem, e eu crio uma ventilação cruzada. Eu sempre falo que nas casas que nós projetamos, isso é muito fácil de fazer, né? A gente não precisa de ar-condicionado nas áreas comuns, no living, áreas de lazer, não precisa, porque a gente sempre cria essa ventilação cruzada. Os clientes sempre pedem para colocar o ar-condicionado, que nunca usam nessas áreas, e eu acho importante a volta, né? A gente começar a pensar de novo nessa questão do conforto ambiental. A gente ficou muito preso, né? Eu sou de uma geração que esse conforto ambiental, que tinha uma cadeira dentro da arquitetura de conforto ambiental, porque não se tinha tanto ar-condicionado como tem hoje. Era raríssima a casa que tivesse ar-condicionado, inclusive casas de alto padrão.
às vezes tinha no quarto, etc. Hoje tem ar-condicionado em qualquer casa, de qualquer padrão, inclusive, né? Então, a gente está acostumado a resolver qualquer problema ambiental com ar-condicionado e uma tela solar. Não é bem assim, eu acho que a gente tem que isso é muito fácil hoje, né? Quando você está no momento de projetar, você pensar onde está o poente, onde tem uns ventos mais agressivos, né? Como você faz para criar essa ventilação cruzada. É questão de iluminação também, para a iluminação sempre ser uma iluminação natural, agradável. Isso é muito fácil de fazer hoje, com todos os recursos que a gente tem hoje na tecnologia, né? Na minha época, eu tinha que fazer, no começo, eu tinha que fazer tudo à mão. Já esqueci tudo, evidentemente. Aqui, de novo, aqui a parte de baixo ali tem a sala de massagem, spa, sauna, etc. Eu gosto sempre dessas aberturas, né, de vidro para a piscina. Eu acho sempre uma coisa muito interessante, porque ela traz uma luz muito legal para dentro dessas áreas. Essa é uma casa dentro de São Paulo, é uma casa que eu gosto muito, porque ela não é grande. Ela é um terreno de 400 metros quadrados, por aí, um pouquinho menos, e no Jardim Europa. É uma área muito nobre lá dentro de São Paulo, mas onde nessa rua passa muita gente, inclusive. É uma rua de um tráfego muito intenso. E eu tinha que criar uma casa que tivesse privacidade e, ao mesmo tempo, justificasse ser uma casa, né? Porque a casa, o que faz a pessoa escolher morar numa casa ou num apartamento? Primeiro, é não ter vizinho, né? O prédio você sempre tem os vizinhos, enfim, mas eu acho que a segunda coisa também é o contato com o jardim, com a área externa. E como criar isso dentro de um programa extenso, que era essa casa, né? 4 quartos, enfim, escritório, isso, aquilo, tudo. Hoje, né, todos os quartos são suítes, né, todos têm closet. Então, as casas acabam tendo uma casa de um programa de 700 metros quadrados, um terreno de 400 metros quadrados. Então, a fórmula de fazer isso foi verticalizar, né, usar o subsolo, verticalizar a casa. E eu acho que a gente chegou num resultado muito positivo com relação à implantação e uso da vegetação em volta da casa. Então, você sente pelo menos 270 graus, quase 360 graus, de verde em volta da casa, e esse verde, às vezes, você não precisa ter 50 metros de área. Se você tiver 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, já é uma grande coisa. Deve ter uns 5 metros ou 6 de recuo, que já deu uma área que é muito agradável para quem tem dentro da casa. Dentro do Jardim Europa, é engraçado, porque nessa foto da direita, você percebe que você parece estar num mar de verde. No fim das contas, está cheio de casa ali, mas a copa das árvores ela está numa altura acima um pouquinho das casas, e é muito legal você, sempre que possível, eu faço nas casas, essa questão de uso da cobertura, como vocês veem aqui na foto à direita. E aí onde está efetivamente a piscina, que é um pouco menor que uma piscina, um spa, um pouco maior que um spa, enfim. E eles usam bastante. Eu até perguntei outro dia para eles se eles usavam essa área, e eles usam sim. Porque ela fica nessa altura, você fica exatamente na altura da copa das árvores. Então, parece que você está dentro de uma mata. E aí você, de novo, para quem está deitado no chaise longue ali na espreguiçadeira, ele vê a Avenida Paulista, ali os jardins da Avenida Paulista do outro lado. Aqui você vê bem essa questão do verde em volta da casa, né, da presença dessa massa verde em volta, né? Mesmo assim, na cozinha, né, ali é a sala de jantar, a cozinha está no fundo, até para quando você está cozinhando, você tem essa relação de todos os lados da questão do verde.
Aqui também dá para perceber isso que eu estou falando agora. Bom, por falar em verde, né? Essa casa ela está num condomínio no Guarujá, onde eu também tenho uma casa ali há muitos anos, já há 20 anos, e essa casa ela está inserida dentro da Mata Atlântica, né? Ela, enfim, quer dizer, tem vizinhos, mas você pouco vê dos vizinhos, porque ela está bem inserida ali. Ela também se desenvolve da seguinte forma, quer dizer, a rua de acesso ela está no nível da sala, ali em cima, né? E os quartos se desenvolvem para baixo. Como falei anteriormente, quer dizer, pouco se mexeu aí na topografia, né? A casa foi implantada de acordo com a topografia natural do terreno, né? Obedecendo às topografias do terreno. Claro, sempre alguma coisa você mexe, mas assim, o mínimo possível, né? E a ideia, né, que agora, por exemplo, essa foto também foi tirada já quando a casa ficou pronta, mas a casa cada vez mais ela está mimetizada com a paisagem, né? Então você tem aqui em cima a sala, a cozinha, a piscina, home theater, etc. Embaixo estão os quartos e no andar de baixo, sob os quartos, está a área de spa, sala de massagem, ginástica, sala de jogos, etc. Essa é a vista da sala, né, da paisagem ali. Evidentemente, na parte mais alta você tem uma visão mais uma visão melhor, né, do mar e das ilhas que estão em volta. Como eu disse para vocês, quer dizer, muita coisa eu desenho, né? Muita coisa eu acabo incorporando, e coisa que eu desenho, às vezes, há muito tempo. Por exemplo, essas cadeiras se chamam Miss, aqui da direita, né? Essas poltronas eu desenhei há 15 ou mais anos atrás. Essa mesa de centro eu desenhei há uns 5 anos, a lareira também eu desenhei, que entrou em linha, eu desenhei para essa casa, acabou entrando em linha para outras casas. E então você acaba desenhando uma peça alguma coisa para um determinado cliente que acaba entrando em linha, vende para outros profissionais e às vezes você reutiliza esse mobiliário também em projetos futuros, né? Eu acho legal essa coisa do mobiliário, do detalhe. Às vezes, uma maçaneta, a gente desenhou agora para La Fonte uma maçaneta também. Então, sabe, são detalhes que eu acho que fazem o teu trabalho ficar mais completo. Aqui, sempre tento procurar rebaixar o guarda-corpo, né, para desobstruir a visão. Então, você vê que o guarda-corpo está ali atrás, né, mas um nível mais baixo. Não quero que ninguém se suicide daí, né, se atire, mas o guarda-corpo existe, tem uma proteção, mas ela está abaixo disso tudo, está 1 metro abaixo do nível, né. Aqui também, de novo, aquilo que eu falei agora anteriormente. Nesse caso aqui são brises elétricos, né, que criam essa ventilação cruzada. A foto da esquerda, você está vendo o brise ali, da esquerda da direita, você vê o brise já alguma relação com a rua, né? Mas apesar que está verde aqui, mas a rua está ali. Então o brise, como você consegue controlar o ângulo dele, você consegue colocar um ângulo que você não tem uma relação visual direto com a rua, mas alguma com verde, e cria essa ventilação cruzada que a gente conversou agora há pouco. Aqui à esquerda é a cozinha. A cozinha também tem esse brise que eu falei agora, né, que ele veda completamente, ou ele abre entrando vento, mosquito, tudo para dentro. E também mas também tem a iluminação zenital. Ficou muito bonita a luz dessa cozinha no final das contas, né?
Aqui embaixo, essa foto do meio, é onde está a circulação dos quartos. Tem esse muro de pedra de arrimo, assim, inclinado, né? Que cria também uma iluminação artificial bem interessante. Essa daqui é uma codelaria. Eu não sabia que era codelaria até fazer essa codelaria. Codelaria onde... Vocês devem saber mais do que eu, né? Que é onde cria cavalo, né? Isso daqui não é uma casa. Isso daqui é um lugar feito para receber possíveis vendedores ou compradores dos cavalos dessa codelaria. Então, os cavalos às vezes circulam ali, aí está a piscina, mas eles circulam. Alguém traz o cavalo, mostra para alguém, enfim, tem almoços, aí é um ponto de encontro. E aí a gente construiu também 14 quartos para eles receberem as pessoas que vão comprar os cavalos, ou amigos, enfim, que vão almoçar aí. Aqui é um pouco da área interna, quer dizer, você tem um grande living, né, que dá ali para a área onde ficam os cavalos, embaixo tá as baias, etc., né? E aqui na foto da esquerda você percebe bem o desenvolvimento da coisa, né? Você tem à esquerda o living, à direita a área de almoço, né? E em cima tem uma área de ginástica em cima. Essa é a área de almoço. De novo, eu rebaixei essa área de almoço para não obstruir para o mobiliário não obstruir a paisagem que está à minha direita aqui, né? Então, por isso que é necessário, às vezes, você criar esses níveis, né? Aqui, vê bem, até eu aproveitei esse nível para criar esse banco aqui, para não ficar 200 cadeiras em volta, eu criei esse sofá aqui, né? Aqui já é a área que não é dentro desse bloco de construção, é outro bloco de construção, onde ficam os quartos, quando ele recebe os amigos, enfim, né? Como é um pouco longe, então as pessoas dormem aí. Aqui é um detalhe de uma porta de entrada de um quarto, aqui estão os quartos. À esquerda você vê uma implantação em U, né? E aí como se fosse uma pequena pousada, digamos assim. Requalificação é o que a gente chama de reforma, né? Eu não gosto muito de fazer reforma, mas às vezes a gente precisa fazer, e às vezes fica interessante, né? A primeira é uma casa que eu fiz em Angra. Eu fui para lá para dizer não, porque o cliente era meu, mas acabei topando, porque eu achei que o lugar era muito excepcional. E eu achei que a construção original também tinha um potencial. Era uma construção feita por um arquiteto baiano nos anos 80, muito conhecido na Bahia. E eu fiz aqui é o resultado final da casa, né? Ela acabou ganhando algumas coisas aqui. Mas eu quis trazer aqui o antes e o depois, né? Então, a casa... Bom, da esquerda, evidentemente, o antes e depois o depois. Eu quis manter a implantação da casa como era, porque senão não tinha sentido. Manter essa questão do telhado, mas, enfim, esse tipo de obra, na verdade, o cliente não acredita, mas ela custa mais cara do que você colocar abaixo e fazer de novo. Mas ele não acredita, então a gente tem que... A gente explica, mas ele não acha que você está mentindo. Mas custou mais caro, sem dúvida. Então, aqui um pouco também, engraçado, ficaram bem os ângulos iguais, né? Esse arquiteto tem muito essa coisa do uso das cores primárias, né? Era muito recorrente ali nos anos 80, né? Esse tipo de coisa. E foi transformado quase que completamente, né? Eu não tinha entendido por que ele não tinha aproveitado. Na casa, ele colocou na esquerda ali um teto de gesso,
E o teto, o mais legal eram as 4 águas desse telhado que eu quis trazer de volta, né? Então a gente refez esse telhado inteiro, ele foi totalmente demolido, totalmente refeito, mas da mesma proporção que estava originalmente, né? Esse jardim foi criado à direita, que não tinha, exatamente para criar a ventilação cruzada e ter essa sensação de paisagem também, porque o legal desses elementos da ventilação cruzada que eu estou falando bastante é que você consegue criar uma paisagem de um lado e uma outra paisagem do outro. Isso é muito interessante, né? Você poder ter essa possibilidade de criar paisagens em volta do teu espaço, né? Essa paisagem do mar ali, né? Da sala. Aqui a primeira foto da esquerda é o acesso a partir da rua que está lá em cima. A do meio é o acesso do living, não, da sala de jantar para a área de gourmet embaixo, e à direita é a área gourmet. Essa daqui eu mantive as pedras existentes para fazer a circulação dos dormitórios. Isso tinha uma parede originalmente ali, não vendo a pedra, então quis que essas pedras entrassem, né, dentro dessa circulação, que elas fossem observadas para quem circulasse por aí. Aqui um pouco dos quartos, né, o elemento da pedra está dentro dos quartos também. E aqui uma outra requalificação que a gente já concluiu recentemente. Só um minutinho de novo. Esse é um hotel em Dubrovnik. Dubrovnik é na Croácia. A Croácia é um lugar a ser visitado, muito bonito. Fica perto ali da Grécia, entre a Grécia e a Turquia, né? E é engraçado que eu fui nesse hotel, fiquei hospedado ali há 12 anos atrás, mais ou menos, e fiquei exatamente nesse quarto aqui, onde tem essa foto. E lembrava muito disso daí, dessas colunas aí, que são do século III ou IV, que estão aí, né? Porque a Croácia, alguns anos atrás, ela foi capital do Império Romano, né? Ela fazia parte do Império Romano, inclusive. E eu falava assim, nossa, esse hotel aqui é tão bem localizado, né? Está num lugar tão maravilhoso e está precisando de uma reforma. Daí eles me chamaram para reformar. Olha só como é que é a força do pensamento, né? Então, aqui tem a foto do antes e o depois. Eu olhava toda essa coisa branca, né? Assim, eu achava meio datado essa coisa, e achava que precisava trazer alguns elementos de lá, né? Você está dentro, a Croácia, ela está dentro de uma pedra. Esse hotel, inclusive, ele é toda Dubrovnik, enfim, tem uma pedra ali muito clara, né? Então, eu queria que essa pedra fizesse parte dos quartos, das áreas comuns, né? Então, aqui, exatamente, os ângulos são mais ou menos os mesmos, né? E, claro, que a gente teve que mudar muita coisa em planta, o que era possível mudar, né? Tem muita coisa lá, tem muito problema de patrimônio histórico. Eu quis trazer alguns elementos croatas, né? Porque eu acho que é importante. Por exemplo, ali à direita, você vê que tem uma roupa, que é uma roupa típica croata, feita ali na Croácia, para alguns eventos populares que eles têm. Então, quis colocar isso em alguns momentos. Tem também todas as obras de arte, são de artistas locais, cerâmicas, etc., né? Mas, evidentemente, que o mobiliário não, né? O mobiliário, a maioria deles, inclusive, são italianos, não são nem meus, assim, são italianos que a gente comprou lá. Esse é meu quarto, né? Esse elemento da esquerda, na porta,
é um elemento, pena que eu não devia ter trazido uma foto disso daqui aqui, mas é um elemento de uma renda local, que eu quis fazer isso com madeira. Então, são layers de madeiras diferentes que dá uma impressão desse crochê que eles fazem, que é uma é crochê, como é que chama? Um bordado muito característico da Croácia. Aqui também os banheiros, né? É o que mudou, né? Aqui a paisagem de lá, que é excepcional. Interiores, né? Que é onde tudo começou. Esse é um apartamento dentro de um prédio que a gente fez em São Paulo. Esse é o apartamento do dono da incorporadora, inclusive, que também está naquela fase que a gente está, depois dos 60 anos, né, de sair de uma casa maior para uma coisa menor dentro de um padrão, evidentemente, né? E esse é o prédio à esquerda, né, que a gente fez, é um prédio de 7 andares, por isso que ele chama 7, na Vila Nova Conceição, que é um bairro que tem uma vista muito legal também, porque não tem prédios, né? Então, eu quis trazer esse elemento do terraça, né, que está no piso, no mobiliário também. Então, por vezes, ele se torna a mesa lateral do sofá, né? Vocês vão ver mais na frente que ele também torna outra coisa. E aquele móvel, por exemplo, do fundo também é desenho meu. Para Etel, a mesa também é uma mesa que eu desenho para Etel. Então, você vai misturando esse sofá também de costa, o sofá que eu desenho para Etel, mas eu gosto de misturar as minhas coisas com outras coisas. Não gosto de colocar só móvel meu, porque eu acho que daí fica chato, né? E daí aqui também, aqui você sobe, está vendo que sobe esse apoio? Eles têm uma pequena coleção de arte, né? Então essa terraça ela sobe até uma altura de uns 90 centímetros e cria um apoio para essas obras de arte que estão sempre sendo movimentadas, trocadas. Eu não queria pendurar porque eu já sabia que elas iam ser trocadas em algum momento. Esse é um outro apartamento em São Paulo. É um cliente antigo meu do Rio de Janeiro, que tem esse apartamento para quando vem para São Paulo, e tem uma coleção absurda de obra de arte aí. Então, ele tem uma grande sala com a cozinha integrada, um escritório, 2 suítes, enfim, são uns 300 metros e 300 e poucos metros com ambientes grandes, mas poucos ambientes, né? Aqui a cozinha integrada. O piso também é um terraço que eu acho muito bonito, também é um elemento são pequenas pedras de mármore, né? Com esse encaixe quadriculado, interessante. Aqui é a sala de televisão, que a televisão é um espelho, que dá para o escritório que está ali atrás, que está aqui. Né? Daí tem essa coleção, tem Tunga, Adriana Varejão, tem um monte de coisas aqui. Escapur. Aqui é um apartamento no Rio de Janeiro. Tem questões interessantes aqui. Eu não sei se eu estou passando do horário, tá, Kátia? Você me fala aí, porque eu continuo. Não sei, pode ir embora? Tá. Vai ficar chato, você avisa, levanta a mão, chega. Esse daqui tem uma característica interessante, esse apartamento, é uma reforma, né, evidentemente, que é essa questão desse teto de concreto. Esse elemento eu encontrei ali, achei que era interessante. Na cabeça do proprietário, ele queria colocar um forro de gesso, pintar de branco, etc. Tarará. E eu falei, nossa, vamos manter tinha essa laje, né, com essas vigas todas sequenciadas, né, uma sequência em concreto. Vamos recuperar esse concreto e manter isso daqui. Foi difícil convencer, mas ele foi convencido e ele me agradece até hoje, porque isso realmente deu uma
característica diferente ao apartamento. Você vê que ela se mantém, nos quartos ela já é um rebaixo por conta de ar-condicionado, etc., mas aí a gente conseguiu embutir o ar-condicionado nas paredes, não precisou ser no teto, então a gente conseguiu fazer essas lajes aparentes aqui. Tem uma coisa que é legal, aqui à direita, você está vendo que tem esse móvel à direita aqui, que tem essas revistas. A entrada está logo naquela porta ali à esquerda. Ali. Então, você entra, aqui é o lugar da sala de TV, né, do tal do home theater. E eu queria que o home theater fosse integrado, ao mesmo tempo ele ficasse separado da sala, mas sem ter uma parede. Né, sem ter uma parede. Então, eu fiz ele um pouco mais alto, esse elemento, ele deve ter 1,15 m, mais ou menos, e o sofá está em L ali embaixo disso tudo aqui. Eu não sei se... tem uma foto aqui à direita. Está vendo? O sofá fica atrás disso daqui. Então, você entra pelo home theater, mas você não percebe exatamente o home theater. Né? E a televisão está no lado oposto para quem está entrando no apartamento. Né? E a vista ficou, evidentemente, para o living, né? Que está ali atrás. Deu para entender, né? Deu, tá. Aqui tem outra coisa interessante também. Aqui é a cozinha, uma cozinha comprida. E vocês estão vendo aqui à esquerda que tem um banco, né? uma bancada ali de café da manhã, essas coisas. E essa bancada eu quis fazer na altura de um banco mesmo, uma altura mais alta de uma cadeira. Por quê? Porque ali, naquela janela ali, quando eu fui visitar o apartamento, eu vi que dava para ver o Morro Dois Irmãos, dava para ver muita coisa legal ali, tem uma vista muito bonita dessas janelas da cozinha. Então, eu quis levantar para trazer essa vista para esse momento de manhã aí deles, das crianças, etc. Né? Então, assim, é importante a visita ao lugar, você entender o que você pode tirar dele, né? O que você pode usar daquela paisagem que está em volta ali. Este é o mesmo apartamento ainda. Essa é uma townhouse em Nova York. Townhouse essas casas que vocês veem nos filmes, ou quando vão para lá, ou nos filmes, né, para quem assistiu Sex and the City, lembra, né? Bem dessas casinhas aí. São casas que, às vezes, como essa daqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5... Tem 6 andares. Essa tem 6 andares. Às vezes tem 4, às vezes tem 5, essa tem 6 andares. Então, são casas que você precisa ter uma perna muito boa. Claro que tem elevadores, né? Mas você tem que estar sempre subindo e descendo. Mas é a característica de Nova York, né? Então, ela se desenvolve em pavimentos diferentes. Aqui está um pouco do living. Essas casas sempre têm um jardinzinho no fundo, né? Uma área de fundo ali. Aqui, à esquerda, dá para ver, acho que essa... não. À esquerda dá para ver a fachada. Aqui um pouco do living também, né? A sala de jantar dá para frente, para a rua. Mas a parte que a família fica mesmo, ela está no nível abaixo, que é essa que é a cozinha integrada, junto com TV, com sala de jantar, enfim, com escritório. Aqui um pouco do quarto, né? E aqui uma característica dessa unidade, que eu acho que é uma única, ou talvez uma das únicas em Nova York, que tem uma piscina no último subsolo embaixo, que inclusive é uma área ali perto do Central Park, é uma área que tem muita pedra. Então, você teve para fazer esse tipo de obra é muito difícil, tem que dinamitar mesmo, né? Mas o dono queria ter uma piscina ali embaixo, que eu acho que ele usou pouquíssimo, na verdade. Mas aí tem uma piscina, tem sauna, enfim, tem essa coisa embaixo da casa, que é isso daqui, né?
Esse daqui é um apartamento em Paris. Ele tem uma... É engraçado, porque quando eu peguei esse apartamento, ele também estava com... tinha uma cobertura de gesso embaixo dessa madeira, desse teto de madeira aí. Esse teto de madeira, esse prédio é do século XVI. Então, naquela época, os prédios eram feitos, não tinham laje, né, evidentemente, eram feitos de madeira, com uma cobertura de madeira em cima disso, e esse prédio ainda mantém isso. Então, quis deixar essa madeira exposta. É engraçado que o antigo morador, que era francês, né, enfim, ele não dão tanto valor, talvez, a isso como a gente dá, né, quando vê e fala, nossa, isso daqui no Brasil não tem, né, uma coisa tão antiga assim, né? E acabei mantendo isso. Aqui é a localização dele, né, que é em frente do Palácio do Eliseu. Efetivamente, da janela, dá para ver a janela do Macron, ali você enxerga, tanto que é cheio de polícia ali em volta. E o apartamento é isso, quer dizer, ele tem essa... Eu quis trazer alguns elementos... Eu adoro... Quando jovem, eu morei em Paris, quase um ano, e eu adorava frequentar o Mercado das Pulgas, né, e também e as lojas de imobiliário antigo, né. Então, para mim, quando eu posso comprar com algum cliente lá, para mim é como se eu estivesse na Disney, né. É uma delícia. Então fui comprando, assim, nossa, muito gostoso. A única coisa que eu trouxe do Brasil foi essa mesa de centro da direita que eu desenhei para esse apartamento aí, e acabou entrando numa coleção para outros projetos também. O resto, comprei efetivamente tudo ali. Mas tem essa coisa, cozinha integrada, não é um apartamento tão grande, né? Para Paris é grande, mas não é tão apartamento para os moldes brasileiros, não é um apartamento tão grande, mas é isso. Projetos comerciais. Esse daqui é a Mais 55. Vocês conhecem a Mais 55? Não? Essa é uma marca relativamente nova, né? Tem 5 anos, acho, em São Paulo. E eu fiz a loja para eles. Tem alguns móveis também ali que eu desenho para eles, né? Tem uma coleção grande de muitos designers. Enfim. Aqui tem esse projeto, ele surgiu, eu não pude de novo colocar a casa para baixo. Eu tive que manter as lajes, etc. Uma questão de tempo de aprovação, etc. Acabou ficando isso enfim. Então, eu tive que usar alguns elementos já existentes, mas foram poucos, porque, na verdade, foi mais uma questão de altura mesmo, de pé direito, etc. Né? Então, a ideia era criar quase que um monolito, assim, né, uma coisa com uma mesma cor, piso, uma monocromia de piso, parede, como se fosse uma pedra, né? Porque eu achava que os elementos principais tinham que ser os móveis. Então, a paleta de cor é uma paleta muito clara, um bege muito claro, cor de areia, na verdade, e para evidenciar os móveis. Essa é uma abertura que cria uma ligação entre os andares, né? E esse elemento, de novo, atrás, que foi criado o cobogó, ele moldura essa área externa, até porque tem muitos elementos que não deveriam ser vistos, as casas em volta, enfim, quer dizer, que precisava fechar isso de alguma forma, então criei esse U de cobogó também atrás. E, de novo, a questão do verde, na vegetação, aí nós temos aí 1,5 m só. Ou seja, você não precisa de muito para trazer a natureza dentro dos espaços. Né? Aqui dá para ver bem essa questão de dentro e fora, que eu estava falando agora, até tem uma árvore existente que foi mantida. Esse teto dá para fechar com um fechamento de lona. Em alguns momentos ele é fechado, quando está muito sol, quando está chovendo, enfim.
mas a princípio é uma área externa, né? E que eu criei esse elemento do Cobogó para não enxergar o que estava acontecendo em volta, né? E para deixar o espaço mais intimista. Essa é a loja H externa em Nova York, projeto de 11 anos atrás. E, de novo, quer dizer, como fazer uma marca brasileira dentro de uma avenida, que era a Quinta Avenida, né? Com tantas joalherias em volta, conhecidas, etc. A gente tem que trazer alguma personalidade para essa marca. Então, como achar essa personalidade brasileira? E eu achei um pouco nessa questão dos elementos orgânicos, né? Você vê que a fachada, inclusive, ela é feita desses elementos metálicos sobrepostos como uma escama de peixe, usando, inclusive, o S da logomarca deles, né? E que cria essa coisa de uma escama de peixe mais orgânica, né? E o mobiliário também. E também, para isso, quer dizer, a gente desenhou as luminárias, os espelhos, essas coisas todas também são elementos que eu faço questão de personalizar quando eu tenho possibilidade de fazer isso, né? E, por último, chegamos ao design, e eu desenho para várias... acho que hoje nós temos 14 empresas que a gente desenha, de faqueiro até cadeira, mobiliário, enfim. Então, eu acho legal, isso é uma diversificação, né? Essa cadeira é uma cadeira relativamente recente para a América. A primeira era a Etel, né? Essa parte aqui é uma linha da Etel. Essa daqui é da América, uma cadeira empilhável, inclusive. Ela é feita de palha e ela tem essa articulação no encosto que dá um conforto muito interessante na peça. Isso também é linha da América. Isso daqui já é mais 5,5, né? Um mobiliário para mais 5,5. Isso é Riva, né? Então eu também desenho faqueiro, já desenhei 2 faqueiros para ele. A gente se conheceu com essa questão do faqueiro, acabamos desenvolvendo uma linha até relativamente grande assim com eles. Isto aqui é da Micasa, mas também é da... Não, é produção também da América. Esse é Estúdio Objeto, que é uma loja nova que tem em São Paulo, que vocês têm que conhecer também, bem interessante, mas tem mobiliário, mas tem muitos objetos também. Deca, né? Essa linha para Deca, de pia e de metal sanitário. Relógio para H externa, que acabei fazendo. E, por último, juro que é o último, apresentar para vocês o instituto que eu tenho agora. Essa ideia de fazer o instituto é uma ideia antiga. E esse instituto, assim, a função dele é um instituto de inovação. Quer dizer, isso eu tenho que eu pedi para incluir faz 1 hora isso dentro da palestra, nem vi as fotos direito. Mas a ideia do instituto é exatamente assim, é catalogar soluções de inovação que estão acontecendo ou que já aconteceram. Criar um grande banco de dados, algumas coisas já estão sendo digitalizadas pelo escritório, soluções foram feitas 60 anos atrás, 50 anos atrás e foram esquecidas. Soluções em que faz com que a construção seja mais limpa, mais sustentável, mais rápida, né, e que traga de novo o interesse do pessoal jovem a trabalhar dentro da construção civil. Hoje em dia, a média dentro da construção civil hoje é 45 anos, para quem não sabe. Acho que a maioria de vocês não deve saber disso, né? Há 15 anos atrás era 25 anos.
ninguém mais tem interesse de trabalhar na construção civil em São Paulo. Sobretudo, o pessoal prefere trabalhar no Rappi ou na Uber do que trabalhar na construção civil, que é perigoso, inclusive, né? Os sistemas hoje, de você falar e colocar tijolinho, etc., ninguém mais tem interesse nisso daqui. Então, é trazer de novo soluções que possam trazer de novo a indústria junto com a construção civil. Então, eu queria que vocês acompanhassem o site não, desculpa, que nós somos estamos fazendo, mas o Instagram do IACAI, para nos acompanhar e ver como é que está evoluindo a questão, o que a gente está conseguindo fazer, né? Por enquanto, estamos no começo, mas já tem muitos projetos aí pela frente. O próximo projeto vai ser a catalogação do material do Lelé, né, que foi um grande arquiteto e muito inovador, um arquiteto que atuou em Brasília e em Salvador, sobretudo. E, enfim, é isso, é sobre isso. É começar a pensar na arquitetura não só sob o ponto de vista estético, mas também sob o ponto de vista construtivo. É isso, gente. Obrigado, viu? Não sei se eu fico para perguntas. Você fica. Fico? Tá. Quanto mais complicada a pergunta, melhor. Eu vou ficar até aqui. Não, vem para cá. Você não tem cadeira para você? Não. Eu vou ficar de sem. Bem, tivemos uma aula sensacional, né? Eu falo que você é um arquiteto completo, desenha, né, do edifício até do talher, isso é fenomenal. E o que para mim ficou assim muito bacana é essa sua preocupação do espaço onde você vai projetar, né? De você tentar trazer a paisagem do local para dentro das suas obras. Isso para mim é fundamental. Gostaria então de abrir aí para perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Gabi, cadê Gabi? Ah lá, Gabi está levando. Olá, Arthur. Primeiro, é uma honra poder conversar com você, né? E eu tenho uma pergunta para fazer. Nesses projetos de edifícios que você faz, que vocês trabalham com esse verde, a floreira na fachada, até temos um lançamento aqui em Rio Preto, né, de um dos apoiadores aí, a Lupema, que foi projeto do Roberto, do Juliano, que traz esse elemento também. Você sabe, depois disso, que a obra entregue aos proprietários, como funciona a manutenção disso? É de responsabilidade de cada proprietário ou o condomínio tem alguma responsabilidade sobre isso também, para que ela fique sempre bonita, né? É boa pergunta. Quando nós fizemos o Ícaro, em Curitiba, que eu mostrei aqui, essa foi a primeira questão do cliente. E eu falei uma coisa que depois ele já aplicou em todos os projetos, e todos os projetos são aplicados hoje, que é uma responsabilidade do condomínio. Então, assim, isso está dentro do estatuto do condomínio, etc., que é a responsabilidade do condomínio. O paisagista é um só. Não é que você pode plantar manjericão no seu e a sua vizinha alecrim, entendeu? Você tem que todo mundo plantar a mesma coisa. Então, é uma questão do edifício. Tudo que for referente à fachada é uma questão do edifício. Então, é isso. Os paisagistas agradecem, inclusive. E a cidade também, né? Bom dia, Arthur, tudo bom? Aqui. Eu gostaria de saber se é o próprio escritório de você que projeta o paisagismo, ou se vocês têm paisagistas parceiros, e em qual momento assim, do processo criativo vocês casam a arquitetura e o paisagismo? Então, você sabe que é uma coisa que eu tenho vários paisagistas parceiros, né? E se eu fosse começar hoje o escritório, eu teria o paisagismo junto com o escritório. Se eu entendesse isso quando eu comecei a trabalhar, que era tão importante o paisagismo dentro do projeto que eu iria fazer nessa fase da minha vida, eu teria incorporado isso dentro do escritório, porque às vezes é muito difícil
você conduzir o paisagista naquilo que você quer. Entendeu? Às vezes ele te traz um input muito positivo e até surpreendente, e às vezes é muito aquém do que você espera. Então, é muito complicado isso. Realmente, você falou uma coisa interessante. A gente tem bons paisagistas, mas a gente não nasceu outro Burle Marx ainda, entendeu? Que traga uma coisa realmente... Você fala, nossa, isso daqui, né? Isso não só... Isso agrega ao meu projeto. Então, assim, às vezes é uma briga, mas, assim, às vezes... trazem uma solução que é interessante, sim, entendeu? Mas, às vezes, não. Então, eu gostaria que isso tivesse dentro do meu escritório, mas não está. O projeto, pelo menos, né? Não a implantação do projeto. Arthur, bom dia. Aqui, ó, à sua esquerda. Aqui. Tá. Sou Marcelo. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento com a gente, muito legal. O Ícaro ele é um edifício certificado, né? GBC. E eu queria saber de você o que você acha das certificações, desse processo criativo com as certificações, o que você acha disso no Brasil. Queria saber a tua opinião sobre as certificações e os selos. Olha, o que eu conheço de certificação, eu conheço pouco, tá, Marcelo? Quer dizer, o que eu acho, que o que eu vejo hoje é mais um greenwash. Isso daqui que é uma coisa meio assim, tipo assim, é legal ter certificação porque isso vende, isso traz mais lucro no projeto. Acho importante a filosofia por trás da certificação. O problema é que eu acho que a certificação que vale para o Brasil não deve ser a mesma que serve para os Estados Unidos, por exemplo. São situações completamente diferentes. Então, eu acho que tem que ser reavaliado isso. Uma das funções do Instituto, inclusive, é essa, é tentar identificar quais são as certificações que realmente têm sentido. Entendeu? Porque nós apontamos algumas, eu não vou falar aqui quais, entendeu? Que não tem nenhum sentido dentro da nossa realidade daqui. São realidades completamente diferentes, inclusive de clima, de dinheiro, de tudo, entendeu? Então, a gente precisa saber entender uma certificação que realmente tem a ver com o Brasil mesmo. Obrigado. Oi. Aqui, Arthur. Bom dia, aqui. Roberto. Aqui. Oi. Tudo bem? Os materiais que você usa nas suas obras são incríveis, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar no Hotel Emiliano e essa solução da fachada é fantástica, assim. Como que é esse processo de achar alguém que faça aquilo, né? Porque é um elemento tão... Que o problema é o processo de você... O primeiro processo que eu achei que você ia falar e você não falou é o convencimento do cliente, né? Sim, primeiro, esse é o principal, né? Porque até convencer o cliente é mais fácil, mais difícil do que achar o cara. Achar o cara é mais fácil. Na verdade, assim, esse cara que fez essa fachada é uma empresa do Paraná. Uma empresa bem conhecida, mas eu não vou ler. Eu estou com uma memória, velho, que eu, assim, toda vez eu falar de nome, para mim é terrível, assim. Mas é uma empresa muito, muito legal e que ele é um cara que ele é meio assim, um cara que começou no chão de fábrica mesmo e é meio professor Pardal. A gente pensou em vários materiais e acabamos caindo no fiberglass por causa do peso, por causa da manutenção, por causa da maresia, por causa de uma série de coisas, né? E ali, até a questão ali foi, para você ter uma ideia, foi refeita toda essa... Foi colocada e refeita por conta da agressão da maresia, que amarelou, deixou ele amarelo. Ele trocou toda a fachada, que ele tinha usado um material XYZ, e também uma tinta, etc., que ele teve que mudar tudo por conta disso. Então, alguns projetos como essa fachada que você está falando agora, eles são assim, são coisas que é uma tentativa e erro, né? A hora que você vai fazer um projeto, eu falo que o nosso projeto, meu projeto, por exemplo, tem sempre algum elemento que a gente nunca usou. Então, o cliente está sempre correndo algum risco. A gente tenta minimizar o máximo possível o risco financeiro do cliente, mas um risco da coisa, dar algum... Né? Tipo, essa fachada, por exemplo, foi uma coisa que a gente estava meio assustado mesmo.
Deu certo, deu tudo certo. Não deu nada de errado. Mas é uma coisa que você fica apostando ali, fazendo vários testes. Para isso, você tem que estar junto com as pessoas que consigam trabalhar isso junto com você. São pessoas mais... são pessoas que gostam da coisa difícil, né? Esse cara chama João Mário, inclusive, é o nome dele. Eu não consigo lembrar o nome da empresa dele, infelizmente. Mas ele é um cara da minha idade, assim, que ele fala assim, quanto mais coisa difícil você trouxer para mim, mais eu vou gostar. Me traz nada fácil. Então, é cara assim que você precisa, entendeu? E é isso. E o uso do concreto ciclópico ali? Parece que tem uma... Concreto ciclópico aí é mais complicado ainda, porque, assim, se eu chamar 10 construtoras, a gente fez concreto ciclópico, cada uma eu vou ter que fazer 1 milhão de testes para ficar o concreto ciclópico do jeito que eu quero. Então, assim, então você vai, não é que você faz com uma, o fotógrafo, isso está na mão não só da construtora, como também do profissional que está colocando ali, do pedreiro, do mestre de obras, etc., de ele entender o que você quer. Se você quer que a pedra aflore mais ou menos, ou se ela tem uma divisão, às vezes você vai ver o concreto ciclópico, e na cabeça do pedreiro, ele acha que você quer tudo muito homogêneo, né? Então fica tudo colocado, parece uma peça de tabuleiro de xadrez. Falo, não é nada disso, daí você tem que mudar tudo. Então tem muita coisa muito artesanal ainda, né? O IACAI, por exemplo, o Instituto, ele quer eliminar muito essa fase artesanal, esse processo artesanal. Não que eu não acho que ele é válido, mas só que primeiro que ele custa muito caro, né? Porque você tem que ser demanda e você necessita de uma mão de obra que ela praticamente não existe mais. Então a gente quer tentar eliminar isso, trazendo esses elementos, até o ciclópico, de uma outra forma, entendeu? Não dessa forma tão artesanal. Tá bom? Obrigado. Bom dia, aqui na frente agora. Aqui, Arthur, do lado do seu esquerdo, aqui. Ah, tá bom. Eu sou o Aleph, muito prazer. Bom, eu me considero engatinhando um pouco na arquitetura ainda, né? Estou começando. E a minha dúvida, minha curiosidade, normalmente é sempre o que precede o trabalho da pessoa como arquiteto. O que, no seu caso, precedeu essas decisões estéticas, essa paleta sua mais reduzida, esse estilo mais sereno da sua arquitetura? O que virou a chave para o Arthur Casas virar o que é, assim, como escritório, como profissional? Sei, né? São escolhas que você vai tendo no decorrer da tua vida, né? É engraçado, assim, porque quando eu comecei a trabalhar, assim, efetivamente, o cara do momento era o Philip Stark, né? Vocês devem conhecer, né? O Philip Stark, se você pegar o Philip Stark dos anos 80, era o oposto disso tudo que você está vendo aqui. Era aquela coisa da cor, dos elementos, do excesso, né, da coisa toda, e eu admirava muito o Philip Stark, né? Mas eu gostava mais do André Putman, que talvez vocês não conheçam, que é da mesma época dele, já faleceu, acabou virando até amiga minha, assim, conhecida minha, não amiga, mas conhecida lá, o tempo que eu fiquei em Paris e tal, mas ele era uma mulher chiquérrima, que realmente tinha um trabalho, e eu falava, nossa, isso para mim foi uma identificação com um trabalho de outra pessoa que te leva... Era uma designer, na verdade, ela não era nem arquiteta, não nem fazia arquitetura, era mais mobiliário. Depois vocês pegam o André Putman, Puttmann, e já faleceu faz alguns anos, a Icarta, a firma dela ainda existe, mas, enfim. E eu olhei para aquilo e falei, puxa, olha só, coisa mais... Né? Era tudo aquela paleta mais tranquila, sabe, poucos elementos, mas eram mais assim, são elementos... Que eram necessários, suprimia todos os elementos necessários, né? Aquela coisa que não precisa. Era o oposto do Stark, e eu me identifiquei com aquilo e fui. Eu acho que foi isso. Agora eu estou falando com você pela primeira vez que eu estou pensando nisso, tá? Talvez não seja só ela, talvez tenha outras pessoas também, mas o que veio na minha cabeça foi isso.
Opa, olá, boa tarde, Arthur. Muito obrigada pela palestra. Onde você está? Opa, eu estou aqui. Está aqui. Obrigada pela palestra. Eu queria entender um pouco mais sobre o funcionamento do escritório. Quantas pessoas são? Como que funciona o processo criativo? Você participa ativamente de todos os projetos? Como que vocês têm essa relação lá dentro? Então, hoje eu estava falando com a Kátia disso, né, Kátia? Cadê a Kátia? Está por aí. Está aí. Estou falando com ela sobre isso. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar, eu queria... Para mim, a visão do arquiteto era um cara que tivesse um estúdio, como por isso que meu nome até hoje é Estúdio Arthur Casa. Não um escritório, né, não uma empresa. Né? A gente não aprende a ter empresa na faculdade de arquitetura, a gente deveria aprender a ser gestor de uma empresa. Né? A gente não aprende. Então, eu achava que era assim, eu mais meia dúzia, tal, e aquela coisa, né, e analisando o projeto, e desenhando, tal, parará. Você começa a crescer, né, de uma certa forma, mas também, quer dizer, você começa a mudar. No meu caso, por exemplo, que eu achei que foi muito assertivo da minha parte, foi pensar sempre em não me ater a uma tipologia só. Eu não sou o cara que faz prédio, não sou o cara que faz móvel, não sou o cara que faz loja. Né? Fiz muita loja, muito restaurante, quando eu tinha demanda disso. Agora eu estou fazendo muito prédio porque tem demanda de prédio. Já fiz muito shopping center quando tinha demanda de shopping center, entendeu? Então, assim, porque eu sempre gostei de variar as escalas. Eu não tenho um elemento que eu goste mais do que o outro. Então, assim, e foi crescendo. O meu escritório, quando eu mudei há 22 anos para onde nós estamos hoje, eu tinha 8 arquitetos. E a minha ideia era ter, no máximo, 12. Hoje, nós somos 75 arquitetos. Quer dizer, então, tanto que tem mais uma casa, né? Não cabe todo mundo. Então, então mudou realmente a coisa da escala, tal. Mas, respondendo a sua pergunta, eu desenho todos os projetos ainda. Os edifícios, por exemplo, claro que eu tenho uma equipe grande, porque tem legislação, daí vamos fazendo a volumetria, eu vou vendo como é que vai ser a fachada tal, mas todas as plantas eu ainda desenho à mão, de todos os projetos. Projetos residenciais eu faço corte, elevação, planta, tal, e entrego ao pessoal. Mobiliário a mesma coisa. Eu ainda tenho essa coisa de desenhar à mão, que eu acho que virou assim meio poético para a geração de vocês, porque ninguém me desenha à mão, né? Porque aprendeu já de uma outra forma, mas no meu caso é porque eu tomei pau no curso de AutoCAD. Eu não aprendi, eu fiz curso, até cursinho que você ia junto com a galera toda ali, na escolinha, tal, e tomei pau e não consegui fazer. Quer dizer, eu tenho um bloqueio para isso daqui. Se não desenhar, eu acho que você pode criar em qualquer, com a mão, no AutoCAD, etc. O meu processo é a mão. A vantagem de ser a mão, às vezes, que eu fico pensando, né? Porque o pessoal adora lá me fotografar eu desenhando como se eu fosse um dinossauro, né? Olha lá, adoram. Mas a vantagem para mim do desenho à mão é que você elabora mais o teu raciocínio, entendeu? Você demora mais um pouquinho, você volta, esse ato de você apagar e refazer de novo, né, que você fala, né, porra, né, fazer tudo de novo, acabei de... É um ato que, às vezes, ele tem... É um processo que faz você pensar melhor sobre aquele espaço. Então, assim, eu acho que... E eu só entrego o projeto para o pessoal quando eu estou absolutamente feliz com o projeto. Eu entrego sempre o meu projeto muito feliz para a equipe. Eu fico infeliz depois que eu vejo ele pronto, porque eu acho que a execução ficou uma porcaria, porque eu acho que o meu arquiteto tomou alguma decisão errada durante o processo da obra, entendeu? Daí eu fico louco da vida. Eu estou sendo muito educado hoje, que minhas palavras não são essas. Normalmente são... Mas então é uma coisa que dói. Agora, quando eu entrego o projeto, eu estou absolutamente confiante que aquilo está realmente assim, está o melhor que eu posso fazer. Eu não sou o arquiteto mais genial do mundo, mas eu tenho que, no momento que eu entrego o projeto, eu tenho que achar que o melhor que pode ser feito ali eu estou fazendo. Obrigada. Oi, Arthur. Oi.
Sobre a ventilação cruzada que você falou, eu vi que os seus projetos todos são bem, essa parte muito nítido. Como você lida com essa modificação do clima e toda essa oscilação climática que a gente vem enfrentando e tende a aumentar? Como você lida com isso? Trazendo todas as aberturas e todos esses elementos dos cobogós, enfim. A fotografia que eu tenho hoje do clima é de hoje, né? Eu não faço essa projeção de futuro. Nós temos um problema maior. A gente projeta para vários lugares diferentes hoje. A arquitetura residencial brasileira é muito procurada fora do Brasil. Então, a gente projeta para outros lugares que têm condição climática completamente diferente. E vou te falar uma coisa, quer dizer, eu tenho uma equipe que cuida disso, né? Equipe de 3 pessoas, não é uma equipe de 30 pessoas, é uma equipe de 3 pessoas que são engenheiros e arquitetos. Eles são engenheiros que também fizeram arquitetura. E que já me dão, no começo do projeto, a solução estrutural do projeto. E a questão do clima, do que a gente vai fazer, onde que estão os ventos predominantes, onde está o poente que você tem que evitar, enfim. Quer dizer, tudo isso, antes de eu começar a projetar, eles já me trazem mais ou menos, não a estrutura, evidentemente, mas a questão da parte de clima, de tamanhos de beirais, enfim, sabe? Eu já começo com esses elementos já sabendo que vou ter que incorporá-los no meu projeto. De qualquer forma, na minha época, isso tudo eram cálculos, eram gráficos, eram coisas complicadíssimas de fazer, que eu fazia, né, quando comecei a trabalhar, e hoje eu não tenho a menor ideia como é que faz mais, porque hoje são programas, né, que você consegue fazer. O que me assusta é que, com essa facilidade de programas que existem, os arquitetos não usam isso. Não todos, né, evidentemente, mas assim, às vezes eu vejo, eu falo, não é possível que o cara jogou essa janela desse jeito para cá, colocou esse pé direito duplo no poente, sabe assim? É uma loucura, né? Porque é fácil hoje você resolver isso. Né? Obrigada. Aqui em cima agora. Aqui. Ah, tá aí. Tá bom. Prazer, meu nome é Karina. E é um prazer conhecer um pouco mais de você aqui pessoalmente. E a minha pergunta é que, no início da palestra, você falou sobre esses arquivos mortos, né? São esses projetos que eles não saem do papel, que a gente se dedica tanto, coloca tanto propósito. E eu acho que o que mais acontece, principalmente no início da carreira do arquiteto, é isso. A gente coloca a personalidade ali, um pouco do que a gente conhece, e acaba não sendo executado. Hoje, você tem um pouco desse privilégio de poder escolher esses projetos que você vai fazer? Olha, eu tenho o privilégio, sim, até um certo ponto, né? Porque você tem uma estrutura grande, você tem que manter tal, mas eu escolho, sim. A gente recusa, eu acho que 50% do que aparece lá no escritório. Então, enfim, eu acho que no começo, essa questão do arquivo morto que eu estava falando, quer dizer, eu vou te falar, são os melhores projetos que estão lá. Infelizmente, os melhores projetos estão no arquivo morto. A razão por que eles não são feitos são inúmeras, mas assim, mas os melhores estão lá. Então isso ainda acontece ainda hoje. Não é que não acontece. Tem muitos. A gente só assim não participa. Eu parei um pouco de participar. Eu comecei a participar em concurso tarde, 2013. Nós ganhamos 5, 6 concursos dos 7 que a gente participou naquele período. Não é porque a gente era muito coisa, a gente escolheu os concursos que a gente acabou ganhando, de alguma certa forma. A gente participou de 2 agora que a gente não ganhou, por exemplo, recentemente. Mas eu diminuí muito essa questão de participação de concurso, porque me frustrou demais essa questão de ficar no arquivo morto. A gente ganhava, esse do Pelourinho, por exemplo, um projeto fácil de implantar. Na época, em 2013, custava 20 milhões de reais, não era nada, né, para você transformar tudo aquilo lá. Era uma parceria fácil de eles conseguirem isso com uma Ambev da vida, alguma coisa assim.
Mas mudou o governo, e o governo anterior que ganhou era do partido diferente do anterior, e daí a coisa não... Daí eu me cansei de participar dos concursos concursos públicos do Estado. Eu acho que não vale a pena. E realmente criaram muita frustração mesmo. Obrigada. Oi, Arthur, tudo bem? Aqui, em cima, na sua esquerda. Tá. Aqui. Eu falo que eu ainda estou no primeiro degrau, né, para entrar na carreira de arquitetura, eu ainda sou estudante. E a gente, né, fica com o olho cheio, com tanto de possibilidade, tantas coisas que tem nessa carreira, né? E eu queria saber a sua opinião, como uma pessoa que está aí anos no mercado, né? Quais habilidades e quais aspectos a gente pode desenvolver para se destacar mais no futuro? Ainda mais com um mercado com muitas tecnologias novas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, vamos falar o seguinte, vamos supor que você está começando agora ou você já está estudando? Eu estou no segundo ano, já sou estudante. Vai tem passa boi e boiada ainda. Eu acho assim, eu te passei uma coisa aqui que eu espero que te inspire no sentido de arquitetura. Arquitetura são inúmeras possibilidades que você tem com esse diploma na mão. Quando eu fazia a Mackenzie, só davam aula de arquitetura popular, de casa popular. Eu falei, gente, eu acho legal casa popular, mas tem tantas outras coisas, sabe? Eu fui procurando esses outros caminhos. Então, você tem inúmeros caminhos. Se eu estivesse começando agora, eu faria o seguinte, eu aprenderia muito 3D, né? Inclusive, assim, eu tenho visto na inteligência artificial assim as possibilidades que você tem de uso do IA para fazer 3D, assim, o objeto fica real, a casa fica real, a tua ideia fica real. Então, eu perderia meu tempo criando coisas que não vão ser construídas, mas que você acredita, e que você comece a apresentar isso de alguma forma para possíveis clientes, ou dentro de um Instagram que você cria para isso, etc., que não é diferente do que o Big fez. Todo mundo conhece o Big hoje. O Big, quando começou, há 15 anos, não muito tempo atrás, hoje ele é um dos maiores arquitetos do mundo, o maior escritório do mundo. Eu tive no escritório faz 2 meses atrás dele. É um absurdo ali em Copenhague. Ele começou fazendo perspectiva de coisa que não foi feita. A Zaha Hadid é a mesma coisa. Ninguém conhecia a Zaha Hadid, era só coisa que não era feita. Então, assim, eu investiria meu tempo, não perderia, investiria meu tempo fazendo coisas que não serão construídas, o tal mas assim, que você acredita, que você acha que para em pé, né, num país como o nosso, que é pobre, que não é um país como o do Big, lá, a Dinamarca, entendeu? Então, assim, é isso, quer dizer, eu investiria isso daí atrás, ou desenhar uma cadeira e atrás de uma empresa que possa fazer, que possa executar. É muito fácil hoje você mostrar a tua ideia, né, dentro de um 3D. Arthur, aqui em cima, por favor. Vamos lá. Aproveitando que a gente tem aqui muitos estudantes de arquitetura, no seu começo de carreira, antes de você montar o seu escritório, você teve um período de estágio em escritório de arquitetura, suponho eu. Então, você contar um pouco sobre essa sua experiência e o quanto isso é importante para esse jovem profissional que vai entrar no mercado e o quanto que isso pode contribuir, de fato, com esse repertório que ele vai ter durante o resto da carreira dele. Eu tive um início meio atípico, viu? Eu peguei um período difícil. Eu sou um cara da classe média, né? Minha família é classe média, quer dizer, não tinha assim ninguém. Meu pai fez uma casa comigo e eu despontei, não foi isso. Meu primeiro emprego foi numa estágio, foi numa empresa de casa pré-fabricada, que eu aprendi muito no sentido de modulação, tanto que a gente fez a Sys House, que eu não apresentei aqui, porque é muita coisa, né? Então, que é um sistema de casa modular, e que tem até hoje, se vocês entrarem aí, tem Instagram Sys com Y, né? House, H-A-U-S.
Por conta até dessa experiência minha lá, quando eu tinha 17, 18 anos, e que foi muito interessante entender isso. Mas não tinha outro emprego, não tinha acesso aos arquitetos da época, e arquiteto naquela época era uma coisa rara. Não é que nem hoje, né, que você tem várias faculdades de arquitetura. Na minha época, que eu me lembro, em São Paulo, tinha Belas Artes, Mackenzie e FAO. Não tinha nem FAAP. Né? Quer dizer, hoje, sei lá, eu não tenho nem ideia quantas faculdades de arquitetura tem em São Paulo. Porque o mercado cresceu, o mercado para o arquiteto cresceu. Então, assim, são caminhos que eu comecei por aí. Depois, eu comecei a perceber que eu gostava de muitas coisas, que eu gostava da arquitetura de fora, eu gostava da arquitetura de dentro. E, na época, o cara que era o maior decorador, assim, jovem na época, né, ele tinha 27 anos, 28, era o Sig Bergamin. Eu fui trabalhar com o Sig Bergamin durante 1 ano e 4 meses, que eu tinha uma amiga que trabalhava com ele, me colocou no escritório. E ele tinha um estilo bem diferente do que ele tem hoje, né, naquela época. E eu achava legal assim o que ele fazia. E logo na sequência, já no escritório dele, eu peguei uma primeira cliente, e dessa cliente daí eu peguei uma outra cliente, e daí saí depois de 1 ano e 5. Ele ficou bravo porque eu tinha cliente, ele me mandou embora, eu fui despedido. Eu encontro consigo e falo assim: você me despediu? Eu falo para ele até hoje. A gente se encontra. E eu tinha a coisa meio que foi, né? Eu não trabalhei assim num grande escritório de arquitetura, alguém que eu tivesse assim que fosse meu mestre inspirador. Talvez tenha faltado isso para o meu currículo, sim, entendeu? Mas eu não tive isso, não rolou comigo. Não acho que o caminho que eu tive deve ser o caminho de todo mundo, mas é o caminho que apareceu naquele momento, né? Eu não tive outro. E eu precisava também ganhar dinheiro, quer dizer, foi isso. Às vezes, você precisar ganhar dinheiro, né, é importante para te mover também, né? Porque às vezes você não precisa, então fala, putz, deixa para amanhã. Quando você precisa ganhar dinheiro, você tem que resolver a coisa na hora. Você tem que tomar as decisões muito rapidamente. Pessoal, nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Poderíamos ficar aqui ainda mais e mais, batendo esse papo, conhecendo ainda mais sobre você, sobre o seu trabalho, mas nós vamos ter que encerrar. Arthur, muito obrigada. Obrigado. Acho que foi um conhecimento sensacional que você passou para todos nós. Somos honrados por tê-lo aqui, e que você volte outras vezes para a nossa cidade. Obrigado, achei muito legal a audiência, pessoal muito interessado, gostou bastante. Muito obrigada a todos, gente.